Diane Brisson, ouvintes, chegou a hora de entrevista aqui no Band News Amazônia, primeira edição. Aqui a gente tem a missão de levar o máximo da informação às pessoas e entender os dois lados de uma história. Óbvio, porque cada história tem pelo menos dois lados e é nossa obrigação, como manda o bom jornalismo e como manda a nossa missão de prestação de serviço. A gente fala agora sobre a situação lá do sul do Amazonas e também de Rondônia, que sofrem com a cheia do Rio Madeira. A gente tem aqui, segundo o governo do Amazonas, 92 mil pessoas no Amazonas que são atingidas pela cheia dos rios, né? E a gente sabe que a situação mais grave é lá no Rio Madeira, como a Diane Brisson tem trazido aqui as informações numa apuração muito precisa, junto às autoridades lá no sul do estado do Amazonas e também com Rondônia, principalmente com Porto Velho. E situações que chamam a atenção têm a ver com o isolamento das cidades, principalmente a cidade de Apuí, o distrito de Realidade. A situação de Manicoré também tem ficado mais grave com o passar do tempo, com a subida do rio. E a gente fala principalmente sobre a Transamazônica, né, Diane, que é a BR-230, que foi inundada. É um trecho de 20 quilômetros que está com inundação. E a gente fala agora sobre isso, sobre o que está sendo feito para ajudar os moradores daquela região. E quem fala conosco é o superintendente regional do DENIT, Orlando Fanaia. Ele que é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e conversa conosco agora sobre esse assunto. Seja bem-vindo aqui conosco, superintendente. Muito bom dia. Obrigado por gentilmente estar conosco aqui para falar sobre esse assunto. Bom dia, Rafael. Bom dia, Jenny. Bom dia a todos os ouvintes, né? A situação lá na BR-230, nós tivemos, devido à cheia do Rio Madeira, né? As comportas tiveram que ser abertas das usinas, a montante ali, então, e veio com esse alagamento, enchente em toda a região e atingindo, obviamente, também aqui no Amazonas, né? E com isso, o nível do rio está 15 metros acima do normal e chegou de ultrapassar a rodovia. A rodovia ela é 13 metros acima do nível, ali onde ultrapassou, pegou, né? Então está 2 metros abaixo. E a gente viu que essa questão de subindo o rio, porque a gente pegou informações, ela vai pelo menos até o final do mês ainda com a cheia significativa. O senhor citou agora, superintendente, uma questão, acho que muito importante, é que o prefeito lá de Apuí, o Marcos Maciel, ele falou sobre a surpresa da subida repentina do nível da água que acabou cobrindo ali a BR, né, a 230, naquele trecho de 20 quilômetros. E ele falou em surpresa porque em 2014, quando foi a pior situação, ele disse que foi mais gradual. Que eles tiveram até como, às vezes, se preparar um pouco sobre isso. Agora foi muito rápido. O senhor falou sobre a abertura de comportas da hidrelétrica. Isso, então, pode ter ocasionado essa subida mais rápida. Porque, assim, teve chuvas excepcionais, né? Então, tudo, assim, a dinâmica, como é que foi exatamente, a gente não tem. Mas a gente pegou lá uma previsão e, então, realmente, esse nível ainda vai continuar alto. Gradativamente, até o final do mês, ele vai descer, né? A previsão que a gente pegou. E a gente... O que aconteceu? Além desses problemas, a gente teve problema de rompimento de bueiro após Apuí, né? O DENIT foi e atuou, mas o que continuou, esse alagamento, ele realmente interrompe, você não tem como fazer nada, não tem como fazer uma subida de nível de grade no momento, não tem nenhuma obra que você possa fazer. A gente atuou muito, né? O prefeito de Apuí ligou, a bancada ligou para a gente, o próprio senador Eduardo Braga ligou também, todo mundo muito preocupado com a questão do isolamento. Aí, quando saiu agora a questão dos decretos aí da Defesa Civil, tudo, etc. e tal, o DENIT também decretou emergência e nós estamos mexendo com uma contratação, estamos fazendo uma dispensa, vamos ver se a gente consegue fazer balsas, contratar balsas saindo ali de Humaitá, vai até na prainha, e levando caminhões de combustível, de alimentos, para tentar minimizar isso aí. Não é um tráfego geral. Já tem uma previsão, superintendente? Pois, essa previsão, na verdade, é o seguinte, nós mandamos para as empresas ontem que tem essa proposta, a gente espera fechar isso o quanto antes, e aí, depois que a gente tiver esse contrato já assinado, que nós vamos ter a previsão, que a gente não sabe quem que vai ganhar e de onde é que vai mobilizar. Se mobilizar de Porto Velho, em 24 horas depois do contrato, ele consegue estar com uma balsa lá. Se mobilizar de Manaus, ele vai demorar umas 48, 72 horas para chegar até Humaitá. Então, estamos dependendo disso para ter exatamente um prazo. Aí, são dois objetivos disso aí. Tirar do isolamento, eu acho que é a principal. E também, quando liberar aqueles 20 quilômetros, a gente não quer deixar que caminhões muito pesados
iniciem o tráfego. Depois que baixarem as águas, isso foi até uma questão trazida pelo prefeito, que em 2014 eles ficaram mais de 60 dias, ele falou 64 dias isolados, justamente porque depois que baixaram as águas, a estrada precisou de manutenção até que fosse possível algum veículo passar nesse período nesse trecho que ficou alagado. O DENIT já está se preparando para esse período de quando baixarem as águas, conseguirem ali fazer uma manutenção, considerando que vários trechos vão precisar de aterro, vão precisar daqueles materiais que o senhor já relatou aqui para a gente, que existe uma dificuldade do transporte por causa da condição da estrada. Sim, o que acontece? Se você... esse do tráfego, essa questão da balsa tem dois objetivos, esse de tirar do isolamento e tirar boa parte dos caminhões pesados. A gente quer fazer um controle de liberar gradativamente para verificar. Primeiro vamos verificar as condições da estrada e vamos liberar veículos pequenos e vamos que uma atoleira aqui a colar devido vai acontecer. Então o que a gente programou, que já está puxando, a empresa já puxou, a gente programou de puxar, que a gente não sabe o que vai estar lá embaixo, madeira, que se precisar fazer algum pontilhão, se tiver rompido em algum local, e também pedra, muita pedra que já foi colocada, já está estocada. A gente não tem onde estocar na beira da rodovia, mas está estocado no acampamento da empresa para que possa levar para fazer esse trabalho. E, inclusive, esse material ele tem sido usado também nós tivemos, devido às fortes chuvas, alguns atoleiros na 319, mais próximo à realidade, tem sido usado também para essa questão, para manter a trafegabilidade. Então, a ideia é de liberar o tráfego aos poucos e a gente ir colocando esse rachão, né, e para dar trafegabilidade. Aí libera, para evitar exatamente isso aí que o prefeito falou. E, na sequência, né, nós vamos fazer um projeto de levantar o grade, não só o grade, como você vai ter que construir vários bueiros, que a gente chama de bueiros de equilíbrio, para poder a água passar de um lado do outro. Ele falou em mais de 2 metros de grade, é isso mesmo? Tem que subir. Só para a gente esclarecer o grade, né, para o nosso ouvinte que não se familiarizar com esse termo, o grade é a espécie de linha imaginária na horizontal que vai definir a altura da estrada, né? Isso. Quanto que ela vai ter de altura, inclinação, e quando fala em elevar o grade, é justamente subir a altura da estrada, na prática, não é isso, superintendente, para poder, em novos eventos de inundação, a água não ultrapassar a altura da estrada, né? Perfeito, Rafael, obrigado, é isso mesmo. Vai subir sobe aterro, sobe pedra, tudo, né? E tem que também fazer bueiros para poder fazer essa interligação, né? Então, qual que é a ideia de um projeto assim, inicialmente? É subir com aterro, uma parte dele, e no final você faz com pedra para evitar problemas no futuro. Então, essa que é a ideia do DENIT, né? O senhor falou sobre a questão de que, nesse momento, com a inundação que foi rápida lá, nesses 20 quilômetros da Transamazônica, não existe obra possível nesse momento que possa, por exemplo, atenuar. É esperar baixar mesmo. Então, para esse momento, para ajudar a combater o isolamento lá na cidade de Apuí, Distrito de Realidade, outras regiões ali, é a atuação de balsas ou embarcações que possam levar os mantimentos. É isso mesmo. Seria Apuí, Santo Antônio do Mato, aquela região. Então, seria realmente esse transporte de balsa. Não é uma travessia, né? Ele realmente é uma viagem, né? São 3 dias para ir, 3 dias para voltar. A ideia nossa é botar 2 comboios, né? Que vão ficar fazendo esse transporte. E como é que está agora, superintendente, o processo dessa questão das balsas, né? De quantas balsas podem começar a atuar, em quanto tempo elas vão começar a atuar para levar esses mantimentos? Pois é, a gente, com um decreto que foi de emergência, que tudo que aconteceu, a gente, DENIT também decretou emergência e fez um orçamento, uma pesquisa fez um orçamento de quanto é que custaria isso aí e mandou para as empresas do setor. Elas têm um prazo até hoje, final do dia, para entregar isso aí. Aí a gente vê quem que é a vencedora, publica e já chama para entrar imediatamente, né? Aí esse prazo a gente vai depender realmente de onde é que vai mobilizar e como é que as condições da empresa, de quando é que a gente fecha isso aí. Fechando isso aí, na sequência, a gente já manda para lá. Aí vai ter uma data mais precisa. Mas hoje eu não consigo cravar porque eu não sei nem de onde é que vai partir a mobilização dessas balsas, né? A gente tem... Quanto tempo a balsa leva de Humaitá até o Porto da Prainha? 3 dias. Então ele sai de lá carregado, vão ser 2 balsas. Uma vai para a Prainha e outra vem para Humaitá. Aí já vai pegar da Prainha para cá, uma voltando, né? 3 dias e a outra indo, 3 dias. Aí volta, descarrega, aí vai fazendo o ciclo. Uma por dia?
Não, vai ser na verdade, o objetivo... Uma a cada 3 dias, fica nesse... Vão ser 2, exatamente. A cada 3 dias ela vai estar aqui, né? Uma vai estar aqui, então uma seria uma a cada 3 dias, mais ou menos, exatamente isso. Elas vão, no caso, revezar, né? A ação seria um revezamento entre as balsas. Enquanto uma vai, a outra está voltando. Exatamente. Para poder manter um fluxo de chegada de suprimentos de maneira mais rápida, né? Que é a grande preocupação, inclusive, lá do prefeito de Apuí, de Santo Antônio de Matopi ali, é a chegada dos alimentos, de combustível, né? Para a cidade continuar a funcionar, não é isso? Exatamente. O objetivo é exatamente esse, de diminuir isso, de tirar essa carga, tirar do isolamento, né? E ainda como efeito colateral positivo, é de tirar esses caminhões para a hora que o rio baixar, você não tem mais tanto caminhão para passar por ali. A gente quer até manter um pouquinho mais, exatamente, mesmo depois que baixar o nível, manter mais 1-2 semanas, exatamente para não evitar de criar atoleiros, né? E a gente tenha condições de fazer toda a recuperação com rachão, tudo e tal, antes de liberar o tráfego para veículos pesados. Vai manter, então ela vai ser mantida interditada, mesmo que a água baixe, ela vai ficar um tempo interditada ainda. Até mais 2 semanas, né? A gente talvez... Não, a gente vai avaliar, vai depender muito das condições. Se a gente vê que tem condições, né, que também... e se a gente conseguir dar um ataque rápido com pedras e ver que não vai dar problema, aí a gente libera. É só para evitar exatamente aquilo que venha a ter atoleiros maiores, alguma coisa que inviabiliza, né? A gente fala sobre isso, né? Porque fica pensando, até baixar, quando baixar a água, aí a situação vai melhorar, só que a gente sabe que tem um pós, né? Porque existe toda a degradação da estrada embaixo, né? E aí eu lhe pergunto, superintendente, qual a estimativa? Existe já uma estimativa, por exemplo, de quanto tempo demora, depois que a água baixar, para fazer essas obras necessárias para a estrada estar trafegável? Olha, depende muito. Tem casos que, dependendo do comportamento, praticamente você libera e consegue controlar sem problemas. Como o trecho é muito grande, muito extenso, que teve esse alagamento, a gente acha bom a gente ter esse cuidado dessa avaliação antes de liberar completamente. Então, a ideia é liberar primeiro veículos pequenos, ver como é que está comportando, faz toda uma análise, né? E aí, na sequência, libera os caminhões mais leves, vê o comportamento, se continua bom, a gente vai lá também, arruma aqui, aí libera os mais pesados. Superintendente, em 2019, quando o rio subiu também de forma abrupta, levou uma ponte e deixou o Santo Antônio do Matopi isolado, havia também uma dificuldade do DENIT fazer a contratação para construir essa ponte. Então, não sei de quem partiu exatamente, mas parlamentares também ajudaram nessa interlocução junto ao Exército Brasileiro, que construiu uma ponte temporária. Vocês cogitaram essa possibilidade no caso das balsas, porque o Exército Brasileiro dispõe de balsas que levam suprimentos para o interior do estado, levam também daqui para Rondônia e vice-versa. Vocês chegaram a cogitar essa possibilidade ou não? Não, a gente estava procurando uma saída realmente, né? E o que a gente fez foi decretar a emergência, a dispensa e chamar as empresas, né, para que visando uma mobilização quanto antes. A ideia nossa é a questão da agilidade aqui, ela é fundamental, né, e preocupa muita gente, que a gente teve que tem mesmo sendo emergencial, você tem todo um processo burocrático que tem que fazer, e nós estamos vencendo ele. Então a ideia é pegar uma empresa que já faz esse tipo de transporte, mandamos para várias empresas aqui que fazem esse tipo de transporte, por exemplo, entre o Maitá e entre Porto Velho e Manaus, que já faz esse transporte de balsas, que já tem essas balsas específicas para esses caminhões, então para a gente não ter nenhuma surpresa, uma mobilização mais rápida. Superintendente, na BR-319 também tem trecho em que a água começou a invadir. A gente até noticiou isso ontem, e aí a resposta que a gente recebeu do DENIT foi que já tem maquinário sendo dirigido para amenizar o impacto desses trechos. Como é que está essa situação de trechos na 319, onde a água também está invadindo a parte da pista, né, por causa dessa cheia dos rios? Olha, ali é o seguinte, a BR-319 é uma rodovia que tem 2 anos que ela está tendo investimento considerável, sabe? Assim, ela, mesmo com essa chuva, ela tem problemas, eventualmente tem atoleiros, aconteceu de alguns, mas nunca próximos do que era no passado de interrupção. O DENIT também está em cima, trabalhando. Como eu disse, inclusive, parte desse rachão que foi puxado para 230, essas pedras têm sido colocadas nesses segmentos de atoleiro. Então, esse investimento aqui, ele é um investimento que tem dado resultados. A gente tem pontes, mesmo atuando em pontes pelo peso que teve,
que nós tivemos o tráfego muito pesado durante a seca, que o Rio Madeira não estava navegável, nem parece que é o mesmo rio de 6 meses atrás, né? Muito rápido, né? Muito rápido que foi. Então, o que acontece? Assim, a gente teve aquele problema, o DENIT atuou, fez a rampa lá no Careiro, a gente, no Igapoaçu também, a gente atuou lá dentro que tinha que colocar, e a gente continua agora de outra maneira. Então, colocar aqui o seguinte, que a gente tem feito essa manutenção mesmo durante esse período para manter a trafegabilidade, e tem uma engenheira nossa, saiu ontem de lá e veio, chegou num dia só. Nesse local, o Rio Puruzinhos, que foi noticiado, na verdade, a água começou a ultrapassar ali, e a gente já pediu para as equipes, olha, vamos colocar rachão para lá, ali, como é pouca coisa, tentar subir o nível e não ser surpreendido para a questão de trafegabilidade. Então, é essa medida que está sendo tomada. Mas, assim, ela não teve interdição, porque ela está ainda muito baixa, né? Mas nós estamos atentos a isso. Obviamente, se subir demais, a gente acredita que agora a coisa, daqui para frente, a coisa vai, até o fim, vai estabilizar e começar a diminuir, pelas informações que a gente tem. Aí a gente fica mais tranquilo. Já tem uma autorização de pavimentação, né? Como é que está esse processo do trecho que já está autorizado para pavimentar? Olha, assim, essa foi uma luta muito grande do DENIT de toda a bancada aqui parlamentar, né? Que atuou, o próprio senador Eduardo Braga, todo mundo cobrando, senadores, e cobrando em cima essa ação do DENIT. O que acontece? Nós temos uma licença, que é um termo de ajustamento de conduta, temos uma licença para atuar em 52 quilômetros ali. Desses 52, nós temos contratado 20. Se você for lá hoje, ele já teve obra, nós não colocamos asfalto, mas se você for, aquele primeiro quilômetro, na hora que acaba o asfalto aqui, no quilômetro 198, você pode ver que ele já está pronto, ele praticamente só vai arrumar, porque ele andou o tráfego por cima, para vir com pavimento já agora esse ano. Então, nós temos esses 20 quilômetros contratados, e nós estamos terminando a parte de projetos. A gente quer lançar a licitação ainda no mês de maio agora, no máximo, né? Ainda estamos tentando tracorrer, talvez até abril. A gente quer pegar e lançar a licitação dos outros 32 quilômetros. Então, assim, para nós vai ser é muito importante isso aí, que eu acho que desde 2009, 2011, que não é feito 1 quilômetro de asfalto. Então, é uma conquista que é significativa para a gente, né? E continua o trabalho de liberação também do trecho do meio, né? Junto ao IBAMA, o Ministério dos Transportes tem trabalhado muito nisso, né? A gente espera ter uma notícia boa nesse sentido também, não aguardo. Mas, enquanto isso, eu acho que o mais importante é assim, onde está liberado, nós temos que fazer. Então, a prioridade da superintendência, que é mais operacional, a ponta, é de executar o que está liberado. Então, felizmente, eu acho que essas coisas estão andando, né? A ponte de Igapoaçu também, ele tem um projeto básico, a gente quer fazer a licitação. Assim, a gente está pensando muita coisa para o Amazonas, aqui tem a restauração da 174, duplicação da saída de Manaus, que está em projeto uns 20 quilômetros. A gente fez um pedido também junto à diretoria, e a gente está tendo todo um fórum de planejamento, de iniciar projetos de pavimentação também da 230, acho que é importante esse tipo de ação para o futuro. A gente sabe que isso aqui não vai ser nos próximos 2 anos, que aí você começar a desenvolver projetos, né? São 2.000 quilômetros de rodovia, você tem 1.500 quilômetros não pavimentados. Então, essa realidade a gente sabe que não é do dia para a noite, mas se nunca começar esse trabalho, eu acho que a gente fica devendo, né? E as pontes sobre... Desculpa. Eu ia perguntar exatamente isso, Jenny, porque os ouvintes vão participando com a gente aqui. Vão perguntando também. E vão perguntando, né? Então, a Dani, nosso ouvinte aqui, o nosso ouvinte, o Paulo Roberto, eles fazem queixas, né? E perguntam como é que está a questão da obra das 2 pontes que desabaram, né? Lá na 319, sobre o rio Otasmirim e o rio Curuçá. O senhor pode responder para os nossos ouvintes, superintendente, como é que está a situação da obra dessas 2 pontes para a construção? Essa obra é uma obra que, assim, a gente tinha um contrato lá anterior, né? E realmente não conseguimos performar, a empresa não performou, não conseguimos evoluir com essa obra. Aí nós fizemos uma troca de empresa, uma nova, chamamos outra empresa, e ela tem atuado, a gente já tem também o laudo do IPT, tudo certinho, então tem atuado, e a gente, o que acontece? Ela, hoje, por exemplo, está concretando a última parte da fundação lá do Curuçá,
Aí a gente vai fazer as travessas. As vigas metálicas, elas já estão em execução aqui no estaleiro aqui, no estaleiro chamado Juruá, está fazendo essas vigas vai pintar já para poder colocar e levar. Então, assim, a gente espera, pelo menos o Curuçá, logo a gente espera estar conseguindo. O contrato, na verdade, ele vai até dezembro, mas a gente espera lá para agosto, setembro, pelo menos o Curuçá a gente está com ele entregue. E a outra, o Altais Mirim, se for lá agora, a gente fez uma demolição dela, está refazendo todo o projeto, né? Ela vai alargar, a gente vai aumentar ela mais em 60 metros por conta da questão da instabilidade das encostas ali do lado das margens, né? Que inclusive ocasionou o desmoronamento. Então todo esse cuidado está sendo feito. Mas a ideia nossa, se der tudo certo, eu acredito que vai dar, é entregar essas duas pontes esse ano e já voltar a pavimentação do lote C também. Então, assim, com duas notícias. E está contratado o restante, todo o lote C, e contratado também a ponte do Igapuaçu. Esse que é o nosso planejamento. Tem uma outra pergunta de ouvinte também, do Orlando César. Ele fala sobre a situação de portos no Amazonas, superintendente. Ele fala assim, como é que está a ação do DENIT para evitar desabamentos em portos do interior do Amazonas? Ele lembra a situação do porto de Terra Preta, lá em Manacapuru, e fala até que o MPF instaurou aí um procedimento para apurar uma suposta omissão do DENIT na resolução ali da questão do porto de Terra Preta. E aí ele pergunta, superintendente, como é que está a situação de ações do DENIT para evitar desabamentos em portos no interior? Só para complementar, e até porque o DENIT declarou situação de emergência em mais de 30 portos aqui no Amazonas, né? Tem justamente para viabilizar algumas obras, não é isso, superintendente? Não, assim, são casos diferentes. Assim, o que acontece? Esse porto de Manacapuru, na verdade, o DENIT tem um porto lá que estava operando. Tudo certinho, tinha licença de operação da Marinha, IPAAN, tudo certo, ambiental, tudo ok. Um porto do lado, que é um porto de Terra Preta, que não é do DENIT, que sofreu o desabamento e é privado e ainda provocou esse desabamento do porto que é do DENIT. Então, assim, eu até agradeço a pergunta aí do Orlando também, né, do Xará, que é o seguinte, esclarecer que foi colocado que isso aí é culpa do DENIT nesse porto, ele foi vítima, né, e nós temos levantamentos que foram feitos, inclusive o Serviço Geológico Brasileiro, do próprio DENIT, o pessoal levantou. Então, o problema não foi no porto do DENIT. Nesse caso aqui, não teve, foi do lado ali e acabou atingindo o nosso porto. Agora, assim, no Amazonas você tem alguns locais que você tem que tomar cuidado. O DENIT tem um monitoramento, né, tem fazendo esse monitoramento. Tem muitas licitações que têm saído e já tem atuado também alguns. Nós promovemos reforma, por exemplo, no porto de Itacoatiara, que a gente deve entregar agora em abril. O porto de Humaitá, ele estava pronto para ser entregue, aí sofreu um acidente, uma balsa bateu nele, mas tinha sido completamente reformado. Nós temos licitações que tem no Porto de Cainago, que já é Rondônia, Fonte Boa, né, que também está na praça, estamos soltando de Tefé, Tonantins. Parintins, a gente tem a recuperação dos flutuantes intermediários, né? Então, todos esses projetos eles estão em andamento, né? E a gente tem atuado nesse sentido. Agora, é uma situação realmente complexa, né? Quanto à pergunta da Dina, é o seguinte, essa emergência que o DENIT colocou foi na questão, na verdade, só da operação dos portos, sabe? A gente tinha um contrato, que é um contrato chamado de macro, que o DENIT tem um contrato de operação, e ele não teve como fazer mais uma prorrogação, e aí o DENIT fez emergencialmente, porque esses portos ele tem que ter uma equipe operando, até por conta dessa subida e dessa descida de rio. Se você não estiver operando, soltando o cabo, fazendo toda essa operação ali, mesmo um porto que estiver desativado, ele tem que ter essa operação, porque senão pode levar a algum acidente. Então, para evitar esse tipo de problema que foi feito, né? Mas não é nada assim de questão de encosta. Na questão de encosta, a gente tem muitos projetos em andamento que foram colocados. Em Borba, a gente tinha um também de contenção. Teve um acidente lá também, que é uma licitação que já estava para sair na praça. E a ideia lá de Borba, que está sendo colocado, que foram acionados, né? A gente vai proceder à desmontagem do porto, que o pessoal está indo para lá, já da empresa, e vamos colocar um porto provisório ali para fazer a atuação até que a gente faça a recuperação.
estão fazendo um estudo, talvez até de mudança do local desse porto, né? Então, por isso que estão botando esse porto provisório também lá na região. A questão do decreto de emergência é porque os contratos de operação terminaram e aí precisava manter as empresas operando, né, os portos. É isso que o senhor explicou. Bom, 9 horas e 53 minutos, a gente está conversando aqui na Band News Difusora, no jornal Band News Amazônia, primeira edição, com Orlando Fanaia, superintendente regional do DENIT. Você que chegou aí no meio da entrevista é sobre esse assunto, né, em relação a principalmente ações que são feitas pelo DENIT lá no sul do Amazonas, por causa da inundação na BR-230. Falamos sobre BR-319 também, que começa a ter trechos que são invadidos pela água. As pontes lá no Rio Curuçá, que no Rio Curuçá há a expectativa de que a obra seja encerrada e entregue entre agosto e setembro, como disse aqui o superintendente, e até o fim do ano também entregar a da ponte lá sobre o Altasmirim. Informações em primeira mão aqui na Band News Difusora FM, no Band News Amazônia, primeira edição. O Orlando César, o seu xará aqui, ele só queria tirar uma dúvida. Não abrange portos privados a lei que dispõe de reestruturação dos transportes aquaviários? Ele até cita a lei aqui, 10.233/2001. O DENIT ele atua só nas IP4, né, que são essas instalações públicas de pequeno porte, né? Então, até uma outra legislação, né? Então é diferente. Outra coisa que eu queria falar, já que falou de portos aqui, né? Da questão Manicoré, nós começamos a construir um porto que tem 10 anos que está inativo, né? Então, medidas têm sido feitas, né? Você pegar 174 hoje, quando você pegar a situação dela de dezembro de 2022, hoje é uma rodovia que ela está em boas condições de traficabilidade, todos os investimentos que vêm sendo feitos na parte de restauração, o próprio trecho do Careiro ali, que era um local que sempre tinha erosões do lado, que ficava sinalizado, esse problema foi atacado, a gente tem feito bastante restauração ali no segmento. Então, assim, a gente tem avançado, a gente quer avançar ainda mais, tem projetos que demandam uma maturação maior e tomam mais tempo, mas, assim, a gente espera conseguir muita coisa, a gente espera conseguir evoluir aqui no Amazonas, né? O DENIT também está passando por uma reestruturação, novos engenheiros vieram aqui para o Amazonas, nova equipe, não só de engenheiro, mas também de administradores, tudo. Então, nós temos uns contratos agora que estão permitindo agora, que nós estamos fazendo agora, de assessoramento técnico, que vai permitir que a gente possa trazer os projetos do Amazonas para aprovação pela própria superintendência e não mais em Brasília, né? Não que Brasília não tenha capacidade, mas, por exemplo, vamos supor que você está trabalhando num projeto aqui do Amazonas, aí aconteceu o problema no Rio Grande do Sul, aí você desloca toda a equipe para tratar daquele problema, daquelas emergências, e aqui não, a gente trazendo para cá vai melhorar muito essa capacidade operacional e a gente espera diminuir exatamente esse tempo de maturação dos empreendimentos. Muito bem, nós conversamos então com o superintendente regional do DENIT, Orlando Fanaia, conosco aqui na Band News Difusora. Essa entrevista vai estar logo mais disponível no nosso canal no YouTube, Band News Difusora, no nosso site bandnewsdifusora.com.br. Superintendente, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade de estar conosco. A gente sabe da agenda corrida. Obrigado por responder as perguntas dos nossos ouvintes, as dúvidas em relação aos projetos aqui no Amazonas ligados ao transporte, né, de responsabilidade, claro, do DENIT. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço mais uma vez.